que eu passei um período lá com você, lá no GGU, fazendo análise do sistema viário de Eve, né, assim, e aí a gente pode ver, assim, o quanto que as pessoas não têm tanto conhecimento nessa área, assim, sabe, que é uma pena, porque a gente deixa de implantar uma rotatória, deixa Sim, de dar uma segurança viária, a gente deixa sim. de, de melhorar a travessia dos pedestres, deixa, sabe, essas coisas assim, é muito duro. Queria mandar um abraço para Cláudia Nobre, amiga minha da escola, ela é da Vale, fiz um wave, acho que você não fez não, fiz um wave para Vale também, que foi muito animado. Eu sou mais fraquinho que eu sei. Ah, que isso. Fiz um da CST que também foi muito bacana, que aí foi a Miriam que pediu, via Roberta e o Caos, que eu fiz até uma conta contrário. Eu fiz uma conta que não existia, sumiu. Eu explodi a CST e tirei todo o volume da cidade da Serra sem a CST para saber o que ia acontecer, né? Para ver se essas medidas aí realmente estavam funcionando ou não. Né? Esses exemplos que você deu, que eu estou lembrando É. lá de Serra, né? Que lembrando que o único wave que eu fiz dentro de Vitória foi para a própria prefeitura, né? Isso tem que deixar bem claro. Foi o da. Que, que Ai, gente, Bruninho esqueci lá até do me ajudou a fazer o aeroporto. projeto, o Bruninho. Centro de Convenções. Centro de convenções, isso. E, pô, me deu uma cancha danada aquele, né? Primeiro que eu lembro que a gente foi para uma audiência pública que tinha mais ou menos umas 150 pessoas e Acho que foi o único debate que teve. o único não, tiveram dois. Não, É, mas assim, o único wave que teve debate, né? Olha lá, Dani. a Dani lembra. O único que queria era eu acho. Eu acho que eu e Dani só. E você, talvez. Não, eu tinha acabado de chegar, sinto Centro de muito, eventos, hein? obrigado, Clemi. E aí foi paulada de cabo a rabo, cara. Aquele lá, e eu acho que o município perdeu uma grande oportunidade de ter Um grande um empreendimento. grande empreendimento, que aqui na minha cidade tem, aqui, entendeu? E tudo ligadinho uma coisa na outra, cara, assim, muito massa, entendeu? Tá perto, tipo, de uma Vila Rubim, que é o mercado, né? Só, obviamente que não é aberto, né? É fechado, porque é frio, hoje tá menos 16 aqui, então é fechado e você faz os acessos via passarela, que a gente tinha até pensado, nossa, passarela, como faz? Cara, muda a paisagem urbana, mas dá para fazer uma coisa bacana. Então você tem um caminho de um prédio de estacionamento que passa por esse mercado, então você atrai gente para aquele mercado para dar uma melhor pujança, né, para dar um salto, e dali você vai para o centro de eventos, cara, um centro de eventos gigantesco, assim, sabe? A área que ele tem é enorme, isso eu lembro. Ali do nosso centro de eventos, assim, uma coisa que a gente, na verdade, talvez hoje seja o problema do próprio aeroporto, né? Aquela questão que a gente falava do transporte coletivo, né? Acho que eu não sei nem como resolveram isso. Também não sei. Porque o aeroporto antigo era muito próximo, né, dos pontos de ônibus e tal, as pessoas, principalmente quem trabalhava, muita gente ia a pé. Eu lembro que eu fiz a pesquisa do aeroporto, eu trabalhava na Urbiplan, 5 horas da manhã estava eu lá contando gente, contando Que beleza! caminhão. Que beleza! E você tinha uma porcentagem de modal de ônibus que era alto, principalmente entre os funcionários, né? E a gente tinha essa questão do distanciamento, né? E como que a gente faria para promover o transporte coletivo lá naquela distância que o aeroporto estava se colocando. E fora que existia N questões em relação à circulação do próprio pedestre, né? Tanto nesse projeto do centro a Dani fez alguma coisa ali que ela tá falando. Depois ela vai ter que fazer uma live para explicar isso tudo direitinho.
E a gente tinha o problema da circulação de pedestres, que sempre era muito complicado de resolver, né? Eram muitas distâncias e a gente... E sempre é o problema, né, Léo? Que a gente resolve tudo, não consegue resolver a vida do pedestre, não consegue resolver a vida do ciclista, e a cidade está indo, e a gente está com o mesmo problema. Mas a carrocracia. Mas ali até que a gente, no final, conseguiu algumas coisas lá, né? Que você lembra que não foi muito fácil a conversa com o Infraero, como Sim. Nunca foi, você sabe disso. Uhum. E o legal que a Lenise deu carta branca para a gente, e aí é um agradecimento especial a ela, que ela deu carta branca para a gente fazer o que a gente bem entendesse do ponto de vista técnico para poder resolver os problemas, né? Assim, e pelo que eu sei, o negócio lá está funcionando bem, né? Porque, não, sim. Né, isso aí, a gente conseguiu colocar a ciclovia, conseguiu colocar na avenida, as calçadas, né? na Eu avenida. falo muito assim, a ligação da cidade com o aeroporto. Mas eu acho que esse é um problema comum. Assim, aqui também a gente vê essa dificuldade na relação dos aeroportos com em outras cidades, né? Sempre é um elemento bem distante, assim. A minha cidade tem um aeroporto internacional, você só chega lá de carro. Ônibus, uns 2 dias de viagem daqui Mas lá. Quem anda de ônibus vai viajar? De avião? E aí, então, assim... no Uber. Mas por incrível que pareça, aqui tem uma rota cicloviária até lá. Por incrível que, apesar de ser muito longe, tá? É muito longe mesmo. Assim, você sai de uma via meio que arterial para ir até lá é bastante longe. Mas assim, né? O que eu penso hoje, assim, de funcionamento de empreendimento, às vezes eu fico refletindo sobre essa questão da ciclovia. Eu moro numa cidade hoje que é muito pequena, é totalmente carrocrata, né? Sim. E eu já fiquei desenhando assim uns 500 circuitos de ciclovia na minha mente, possíveis e viáveis para incentivar as pessoas a andarem de bicicleta. E não só como esporte também, mas como um modal, né? E eu acho que falta um pouco aí de incentivo também das empresas, né? De incentivar os funcionários a irem. Porque talvez a questão de uma ciclovia chegar num aeroporto não é para quem vai viajar, o cara não vai largar uma bicicleta ali. Quem vai trabalhar. Mas é para quem vai trabalhar, para o funcionário, né? É um modal saudável para você ir para o trabalho, né? E às vezes eu acho que falta um pouco de incentivo das empresas em colocar, sei lá, um vestiário, um bicicletário, aí a gente ter a estrutura urbana correta para a pessoa poder chegar lá, né? Que isso, Marissa, é um depois, cara. O primeiro, eu acho que cabe a nós criar essa rota, sabe? Sim, criar entender, a rota. Fazer a rota, pegar a origem e destino, fazer pesquisa. Na minha outra live, você lembra, eu expliquei, né? O que a gente fez ali perto da entrada do porto, a gente estendeu para toda a cidade, né? Porque a gente conseguiu verificar a necessidade a partir de uma pesquisa de origem e destino lá embaixo. Obrigado, Dudu, sua presença. Muito bom, muito bom. E tem outras questões também, né? Quando a gente fala de ciclovia, que eu fui surpreendida. Essa história eu não te contei. A gente tinha acabado de fechar a revisão do plano diretor, né, e tal. Aí a gente, na nossa mudança de agosto, que nós saímos no mesmo mês da prefeitura, lógico que você foi para o Canadá muito mais chique do que eu fui para Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Bom, brincadeiras à parte, né? Eu tive na universidade, quando eu me deparo com uma notícia que tinha um pessoal lá que tinha feito uma pesquisa sobre uma avaliação da qualidade ambiental dos traçados das nossas ciclovias propostas no plano diretor. Nossa. Aí eu, Falei, E aí, então, a gente até sugeriu uma mudança de umas rotas, que a gente achou que poderia ser mais adequado. Eu falei, sim, agora você me fala isso, que eu não posso mais mudar aquele anexo que está na lei, né? Então, assim, é interessante que
vai um pouco além da mobilidade, né? Tem também a questão de você incentivar o uso desses elementos na cidade, né? De ciclovia, percursos de pedestre. Você tem que dar um conforto ambiental, senão o cara não vai querer andar ali. Sim, sim. E mais uma coisa que eu percebi aqui, né? Que eu só tinha lido em livros a respeito, e que era a questão dos tipos de ciclistas, né, que eu já falei, que são 4 tipos aí, e o destemido, que eu só tinha lido até então, que é o camarada que anda menos de 16 graus andando de bicicleta, como se tivesse a 45 graus, do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, o camarada anda, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aqui já está tendo uma mudança muito grande em relação ao que estava antes, né, ao que era aqui, essa carrocracia que existia aqui, porque já é necessário nas pesquisas, né, você incluir o ciclista. Mais ou menos o que já vem acontecendo, que a Miriam colocou, em Vitória já estava acontecendo, Vila Velha ainda não, mas talvez com a Milena lá agora isso pode mudar, em Guarapari não tem, mas isso já passou a ser um ponto importante nos estudos de EIV, vamos dizer, daqui, inclusive com a sua dimensionamento de vagas. Então, as mesmas pesquisas Sim. que são feitas para os veículos são feitas para o ciclista, entendeu? Uhum. Então, assim, as cidades maiores, como Toronto, Vancouver e outras, que tem um número de pedestres muito maior, que tem uma condição muito melhor, isso entra mesmo dentro dos estudos como se fosse um item obrigatório. Ele não é opcional, entendeu? Então, quando você estuda, né, você estuda lá seu tia, você vai verificar o pedestre, o caminhamento dele, como eu estou te falando, cidade pequena ainda não vê isso, né? Então, vê pedestres e ciclistas nisso aí, entendeu? Já incorporado dentro do estudo, entendeu? Porque isso, né, Léo, eu acho que é a visão da questão da sustentabilidade mesmo, claro. Da mobilidade urbana. Exatamente. E eu acho que está na hora da gente sair, né, das diretrizes da política nacional da mobilidade urbana e partir para o efetivo, né? Uhum. Acho que um primeiro passo é essa capacidade de fazer esse diagnóstico. É o que a gente falou aqui, a importância do diagnóstico para a gente poder fazer o planejamento, né? Claro. Maressa, a gente já concluindo, porque daqui a pouco eles devem desligar aí. Não? Eles vão cair a gente, dar uma rasteira em nós. As pessoas entram de novo. Aí se cair, Roberta falou que a gente pode entrar de novo. Eita! YouTube não vai cair, não. E aí, outros exemplos aí de que a gente já viu aí fora, né? Eu lembro de um estudo lá em São Paulo. Antes, eu até queria falar um detalhe que foi muito interessante da implantação de um grande supermercado, que eu não vou falar o nome, em Vitória, alguns anos atrás, porque isso não foi uma coisa interessante. Você ainda não tinha nem nascido ainda lá na prefeitura. Não. Aí o moço lá, o chefe pediu, o secretário pediu, Léo, eu reclamei, que eu falei, essa empresa, de tudo que eu já li, já fiquei sabendo, toda manobra de carreta e caminhão é feita na rua. Uhum. E eu tenho certeza que isso está errado. Assim, isso nós estamos falando lá atrás, mas assim, muito lá atrás mesmo, 2004, 2003. 17, 18 anos atrás, mais ou menos. Aí ele falou, mas não sei o quê. Eu falei, cara, né, pro secretário, secretário, vai dar problema.
Isso não vai ser bom para a cidade, porque vai estar numa rua muito próxima a uma via arterial, carreta fazendo manobra ou pedindo para parar a via arterial para poder fazer manobra, que era o que a gente via até então, né? Porque, como você apresentou para nós, não é um instrumento tão antigo, né? Uhum. Aí ele falou assim, então você vai lá em São Paulo. Quero que você vá lá em São Paulo, observa isso. Falei, tá bom. Aí ele veio, Léo, já falei com a empresa vai estar te esperando lá, sei lá, quarta-feira, para você ir lá ver o que está acontecendo. Aí, quando eu pensei, aí eu desci para minha sala, subi de novo. Falei, secretário, se nós chegarmos lá na quarta-feira, esse empreendimento semelhante que a gente está vendo, que é dessa mesma empresa, eu tenho certeza que eles são capazes de fechar uma Avenida Paulista. Deixa eu chegar um dia antes. Maressa, fui um dia antes. Eu contei, porque eu perguntei, se você me conhece, eu perguntei a cada motorista. Tinham 22 caminhões esperando lá de fora a vez de entrar. 22. Era um número assim bem Pesquisa, quando importante. você avisa, é uma pesquisa. Quando você chega de supetão, é outra pesquisa. Exatamente. O cara suspende a carga e descarga. Não, gente, não vem carregar hoje não, porque eu vou fazer uma pesquisa aqui. Isso um dia anterior. No outro dia, Maressa, apareceu um desavisado, só um carro. Um carro, da Perdigão. Eu acho que ele não sabia dessa história que você falou, mas eu já tinha tirado foto, já tinha mostrado, aí eu cheguei pro secretário, ó, você lembra que eu te falei? Ó, é isso aqui, ó. Vamos fazer do jeito certo? E ele fez, e acertou, e a gente fez. E o supermercado ficou com um giro de carreta em área interna, entendeu? E desde então a gente passou a fazer isso, né? Aqui é normal isso, né? Você não vê o caminhão fazendo do lado de fora. O que é interessante para nós aqui você não tem um lugar específico assim, sabe? Os novos empreendimentos, você não tem um lugar específico para esse tipo de caminhão e de carreta, entendeu? Uhum. Obrigado, seu Egino, o senhor está presente. Beijão. Aí, então, nesse espaço, Maressa, aqui, como eles fazem normalmente à noite, que aí quando o volume cresce de estacionamento, eles vão e fazem a carga e a descarga, entendeu? Então não tem muito, mas é dentro de área interna. Você tem dois tipos de gestão, né, Léo? Você pode fazer a gestão do horário da operação, né, para não coincidir com o período de tráfego da cidade, o horário de pico, né? Ou você pode fazer a gestão do espaço, né? Talvez um grande problema que a gente tem nos supermercados, né? A gente conversava muito sobre isso no GGU, né? Cada empreendimento tem sua particularidade, né? Um shopping center é um pouco mais complexo, porque ele tem uma demanda de estacionamento alta, ao mesmo tempo ele tem uma demanda de embarque e desembarque alta, transporte coletivo alto, é quase tudo alto, né? E precisa de uma carga e descarga bem robusta, né? Área de espera, porque chega carreta da Renner junto com a da CIA, junto com a da Riachuelo e por aí vai. E a gente tem empreendimentos que, às vezes, o maior impacto realmente é a carga e descarga. O supermercado é um desses, é típico, né? O maior problema que ele pode ocasionar na cidade, na vizinhança, é a carga e descarga. E é muito comum esse pensamento, né? Fica aqui uma fila de carro aqui estacionado na rua esperando, né? O cara não faz um controle da logística. E aí você tem aquele problema que a gente sempre falava, que são os veículos dos fornecedores externos, né? Se o cara tem um centro de logística, ele ainda consegue fazer a gestão dos veículos dele, né? Traz lá concentra tudo num lugar, traz em caminhões menores. Mas e se ele não tem esse centro de logística? Eram aqueles 14 caminhões que ficavam fora do shopping, lembra? Então, pois é.
e que aí demandava vaga na rua. Você tinha espaço na rua para fazer isso? Não, tinha que ter um espaço interno, né? Porque a gente fica sempre sacrificando o espaço urbano para atender uma demanda do empreendimento. E aí você tem, assim, aí vem os transtornos, né? Esse é um desafio que eu tenho enfrentado muito em Botucatu, né? Eu tô indo agora para o terceiro supermercado que eu estou avaliando, né? O segundo agora eu posso dizer que foi um sucesso, porque a gente teve um empreendedor que foi muito parceiro. Eu peguei os nossos famosos raios de giro. Peguei e falei, não, filho, você não está entendendo, seu caminhão vai entrar de frente, vai sair de frente. O que você vai fazer lá dentro não me interessa, mas faça lá dentro. Isso aí. Aí desenhamos, sabe, o percurso de entrada do veículo, o tamanho do portão que o cara precisava. Então, assim, foi um trabalho muito legal. Você sabe que é legal quando você senta com o cara e o cara fala assim, não, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. Mas é que eu falo, o sistema viário é legal, você que não, tá falando não aí, é mas você já acabou de falar aí que você gosta. Aí, mas pode continuar. Tudo bem. Agora. Mas a gente tem aquela teimosia do cara achar que ele vai, tipo, vou manobrar de ré aqui na rua, vou dar um rézinho aqui, não vai entrar de ré. Teve uma concessionária que a gente estudou assim, isso. Sim, teve. Né? Lembra? Uhum. Nós fizemos esse tipo de estudo aí, né? E o legal que eu acho disso tudo, não é só porque eu gosto, não, assim, que essas coisas são muito complexas, né? Assim, porque envolve terceiros de uma forma muito dura que o camarada ele vai ter que gastar com força, né? E aí eu peguei uns números, assim, só para a gente... Sou engenheiro, gosto de número, né? Essa questão de estacionamento, de EIV, dessa historiada toda aí, eu peguei uns números aqui só para a gente ter ideia, né? O quanto que aqui, só para exemplificar isso, o quanto que aqui isso é levado muito a sério, assim, por praticamente todas as prefeituras. Uma vaga de estacionamento em Nova York custa $145 mil. Em Toronto, custa $30 mil. Então, daí a importância de um EIV ser bem elaborado, em termos de TR, bem feito, para que as pessoas saibam o que fazer com essa área. Uhum. Entendeu? Para que não use essa área do lado de fora, né? Igual você falou. Então, assim, ele tem que fazer, ele tem que se ajustar para que consiga fazer tudo dentro do empreendimento, mas sempre de uma maneira correta. E do lado de fora, fazer as medidas mitigadoras normais. Que uma coisa que eu acho que é importante, Maressa, assim, que eu vi, aqui, coisa que a gente sempre foi muito resistente, e eu vi também isso em São Paulo algumas vezes, em Belo Horizonte, que é você liberar uma saída, por exemplo, de um shopping colocando um semáforo. Aqui isso é uma medida mitigadora, entendeu? Só que o camarada tem que provar que é importante. Não é daquele jeito. Necessário, né? Não é acordar de manhã cedo e colocar lá, entendeu? Maressa, mas eu acho que é isso, amiga. Assim, eu achei ótimo a minha conversa com você, como sempre. Se deixar, a gente ia conversando aí mais umas 5 horas. Eu tenho que tomar meu leitinho. Meu leitinho morninho. Que aí já são 9h30, né? Filho, você tá cedo, né? Eu que tô ficando tarde aqui. Então, eu queria que você concluísse e depois eu faço uma conclusão também aí, por favor. Nossa, mas eu dei tanto recado aqui que tá até difícil concluir. Bom, assim, eu acho que um dos grandes aprendizados, né, que eu tive ao longo desses anos trabalhando com Wave foi que eu pude perceber, assim, toda essa evolução, né, que nós temos enquanto profissionais, né, quando a gente entende o valor do instrumento e a importância da sua aplicação na cidade,
Uhum. O potencial, né, que a gente tem dentro da legislação urbana brasileira, não só do instrumento como o Wave, mas de outros mais instrumentos, para a gente perseguir, né, o nosso objetivo de criar cidades mais justas, mais sustentáveis, mais equilibradas, né, que é um grande desafio, é um desafio muito difícil, né, que a gente enfrenta a cada dia dentro de uma prefeitura como um gestor. E que, assim, essa questão que eu falei, assim, da humanização desse instrumento, que é muito importante, né? E a gente tem que saber entender ele como um instrumento que tem uma flexibilidade para a gente tentar trabalhar as questões foco de determinado território. E às vezes não perder muito tempo, porque às vezes eu brigava com as meninas lá, gente, vamos parar de perder tempo com isso. Que isso aí tem solução, não. Não, mas tem que ter solução, sim. E a gente partir para o foco. Não, às vezes não tinha solução para o sistema viário, Léo. Então, vamos pensar no dimensionamento do cara, vão pensar no impacto sobre o equipamento que o cara gera, vão pensar no impacto sobre os pedestres, os ciclistas, entendeu? Sobre o uso do solo, a transformação do território. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe? Eu acho que tem uma riqueza muito grande aí no estudo de impacto de vizinhança. Eu acho que não só no estudo de impacto de vizinhança, mas como todos os instrumentos da política, todo assunto de política urbana é muito rico, né? E aí a gente... Acho que a população precisa se pertencer, tomar essa discussão para ela, colocar nesse diálogo, sabe, e se inserir na construção das cidades, assim. Acho que falta um pouco disso no Brasil, talvez no mundo. Eu não sei como que é a participação aí, mas... Não tem muito, não. Assim, normalmente vai quem não quer, né? Então. Normalmente é isso, né? Você vai num assunto... Você vai num assunto, assim, que... Não tem jeito. Só vai quem não quer. Quem quer, não... É difícil. A Clemi, nossa defensora da paisagem, está aqui falando, que é muito importante. Nossa, em cidades como Vitória, então, tinha coisas que eu ficava com raiva. Cadê o plano de preservação para a gente proibir esse cara de subir? E aí, então é isso aí, foi um prazer estar aqui com você, foi ótimo. A gente fez muita coisa junto, né? Já nos aturamos aí há tantos anos. 34, para ser mais exato. Pois é, então. Eu te agradeço muito. Uma vida. Pois é, te agradeço muito aí pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela paciência que você teve ao longo dos anos comigo aí. E eu só esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante aí. A primeira vez que eu ouvi a respeito desse instrumento foi em 1998, na Inglaterra. Eu fui fazer um curso na Bélgica e tirei uma semana para passear na Inglaterra, e aí eu ouvi um guia falando, mas até então eu não entendia. Eu fui fazer um curso de transportes, e aí eu ouvi isso, me marcou muito. Quanto tempo atrás? Em 98. O cabra falou bem assim, olha, aqui se faz um cálculo e ele chegou a tantas vagas. Só que, se for interessante para o município, ele pode vender essas vagas, construir no lugar e reverter esse dinheiro todinho para a mobilidade urbana, no caso, sistema de transporte e etc. E mais uma coisa nisso, não tão longo, né, isso eu estou aprendendo agora, a prefeitura de Calgary, aqui no Canadá, ela está transformando áreas de estacionamento, né, aqueles prédios de estacionamento, eles estão revendo toda a questão de vagas de estacionamento, inclusive dos mais antigos, refazendo pós-uso, essas condições, e estão transformando
áreas de estacionamento em área residencial e escritórios. Então, isso é muito isso já legal. é a mudança, né, do Já é a sentido da mudança. mobilidade urbana. Né? Exatamente. Então, mais uma vez, agora, para finalizar, muito obrigado, Maressa. Foi ótimo a nossa conversa. Aproveitei muito, sempre é bom conversar com você. Obrigada. E... Recíproca é verdadeira. Pois é. E se tiver mais trabalhos, vamos fazer juntos. E aí agradeço a presença de todos aqui. Foi muito bom. Era para a gente ficar 1 hora, nós estamos já quase 1h40. Né? O Instagram deixou. Acho que ele gostou do assunto. Né? Então foi muito bom. Te agradeço e um beijão para você aí e para sua família. Obrigado, Léo. Beijo em todos. Eu agradeço você também. Abraço a Roberta e nos meninos. Sim, obrigado. E vamos aí viver nossas experiências e, quando puder, sempre estar compartilhando, né, com as pessoas. Isso aí. E aprendendo sempre com os nossos amigos também, né? Isso aí. E que o negócio é a gente multiplicar, né, cara? Esse conhecimento aí, profissionais que tem pouquíssimos na área, né? A gente conta no dedo, né? Sim. A quantidade de arquiteto que entende de ele é muito baixa. A quantidade de engenheiro de tráfego, então, eu acho que tem uma lacuna aí entre da época que eu formei até agora aí muito grande, talvez uns 2, 3 aí. E um deles está fazendo muito projeto em Vitória, né? Que é pupilo nosso, que é o Flores, né? Você sabe disso. E aí foi muito bom. Agradeço aí a presença de todos. Beijão, muito obrigado e até a próxima. Tchau, Maressa. Tchau para vocês.